Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração. Esqueci, hein? Eu lembro quando ele louvou esse hino no grupo Voz Sião. Já faz, como diz os adolescentes de hoje, isso faz cota, é. Bom dia, queridos! Como vocês estão? Tudo bem? Que feriado lindo! Que feriado lindo! Eu gostaria de compartilhar uma palavra agora. Uma palavra. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesta palavra. Prestasse bem atenção nesta palavra. A Bíblia fala que Pedro, ao lado de Jesus, ele movido pelas suas emoções, estimulado pelas suas emoções, ele quase tirou lado a lado com Jesus, dizia que estava trabalhando para Jesus, mas ele quase tirou a vida do ajudante do sumo sacerdote. Estamos falando de Bíblia. Mateus, eu acho que Mateus capítulo 26 e versículo 47, onde o tema é Jesus é preso. Eu estou dizendo que Pedro estava lado a lado com Jesus e, estimulado pelas suas emoções, Pedro quase que mata o ajudante do sumo sacerdote. No momento que ele sacou a sua espada, ele cortou a orelha do ajudante do sumo sacerdote. Eu quero também falar sobre Abraão e Sarai. Esses era ainda o nome deles. Quando Deus disse que
as suas descendências seria como a sua descendência seria como uma estrela do mar, como a estrela do céu e como a areia do mar. E por Sarai ser estéril, por Sarai ser estéril, então movido pelas suas emoções, a qual com certeza era a ansiedade de querer conceber. E por saber que era estéril, sem entender que ela estava sendo preservada para o tempo certo, ela estava sendo guardada para o tempo de Deus. No tempo de Deus ela iria dar fruto. Mas a ansiedade tomou conta da sua vida. E estimulada pelas suas emoções, ela pegou Agar para que Agar pudesse ter filho para ela, com Abraão. Então, quando Pedro agiu pelas suas emoções, a palavra de hoje é: não tome decisões estimulado pelas suas emoções. Por quê? Por que, Demirzinho? Porque as emoções são passageiras, mas as decisões são permanentes. Nós acabamos de falar de Pedro. Pedro agiu estimulado pelas suas emoções. Ele já tinha esse pensamento. Certa feita ele disse para Jesus que iria com Jesus até o fim. Mas Jesus disse que ele não iria. Porque quando Jesus disse para permanecer com ele até o fim, é crendo no reino de Deus, é se doando para o reino de Deus, para gerar vida, mas não tirando vida. E Pedro estava disposto a ir até o fim. Ele mataria por Jesus. Naquele dia, qual Judas, o traidor, chegou com um soldado, e Judas disse: aquele que eu beijar, Judas disse: aquele que eu beijar é esse. Então Pedro estava disposto a ir até o fim. Ele estava disposto a matar até que o último estivesse de pé. E estava disposto também a morrer por Jesus. Você vai perceber que lá no fim, quando Pedro se entrega para ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Então ele entendeu a verdadeira natureza do reino de Deus, que é dar vida e não tirar a vida. Então foi por isso que ele sacou a sua espada e cortou a orelha do ajudante do sacerdote. Mas com certeza o intuito de Pedro era cortar o pescoço, a cabeça do ajudante do sacerdote, a qual recebeu um livramento. Jesus pegou a orelha do ajudante do sacerdote, colocou no lugar. Aquilo que Pedro feriu, Jesus curou. E foi quando ele disse: guarda a sua espada, Pedro, porque aquele que ferir a espada, ele será ferido. Porque Pedro agiu pelas suas emoções. Então, quando ele cortou a orelha do ajudante do sacerdote, ele agiu pelas suas emoções. E lá na frente,
Nós vamos ver Pedro chorando. Quando Jesus passou sendo levado pelo soldado, Jesus olhou para Pedro. E Pedro começou, e Pedro se afastou e foi chorar. Ele foi chorar, por quê? Porque ele estava arrependido. Porque ele agiu pelas suas emoções. E naquele momento ele estava tranquila. Porém, a caca, as emoções dele tinham passado. Porém, o que ele fez quando ele tomou uma decisão permanecia. Quando Sarai e Abraão, quando Sarai disse para Abraão se deitar com Agar para que tivesse filho para ela, foi uma decisão que ela tomou. Estimulado pelas suas emoções, e então, aí quando o menino já estava com 7 anos, Deus vem e fala que não era aquele que seria o herdeiro de Abraão. Então com certeza veio o arrependimento, se eles pudessem voltar atrás, mas não podiam. Porque agiram estimulado pela sua emoção. E a emoção passou. Mas a decisão que eles tomaram até então de que Agar daria filho para ela, não podia ser revogada. Tá entendendo, querido? Não podia ser revogada. Então as emoções, elas são agitação de sentimento, elas são abalo afetivo ou moral, turbação ou comoção. O sentimento vão vir por causa dos seus pensamentos. Agora, o que você está pensando define o que você passará a sentir. E o que você passa a sentir vai influenciar nas suas decisões. Quer dizer, o que você está pensando definirá o que você passará a sentir. E vai te emocionar para o bem ou para o mal. E você vai ser impulsionado pelas suas a tomar decisões. Decisões a qual você vai tomar no momento que você estiver com a cabeça quente, no momento que você estiver comovido, no momento que você estiver passando por uma turbulência dentro de você. Mas lembre que uma vez que você tomou uma decisão, ela vai permanecer, ela não pode mudar. Eu já vi mulheres, você não pode tomar uma decisão para a sua vida inteira, porque hoje o seu pensamento é um, daqui um ano é outro. Eu já vi mulheres que tomaram decisão de operar para não ter mais filho. Elas tomaram uma decisão por causa de um momento, porque elas estavam vivendo um momento de turbulência na sua vida, de dificuldade. Por isso que quando você estiver passando por dificuldade, por isso que quando você estiver passando por alguma turbulência, fala, eu estou passando por uma dificuldade. Quer dizer, se você está passando, aquilo teve momento para começar e vai ter tempo para terminar. Então aquela mulher, ela disse, eu vou operar para não ter mais filho. E ela tomou uma decisão por um momento que ela estava vivendo para uma vida inteira. E daqui um ano, ela estava com um problema de saúde, ela passou por uma cirurgia, e essa cirurgia foi um sucesso. E agora então veio o pensamento, por quê? Se eu soubesse que a cirurgia seria um sucesso, eu não tinha operado para não ter mais filho.
porque eu pretendia aumentar a minha família. Então nunca tome decisão no calor da sua emoção. Porque o sentimento ele vem por causa dos pensamentos. E pensar não é uma opção nossa, mas é uma atividade inevitável. Observe que ninguém consegue parar de pensar. Apenas podemos desacelerar o pensamento. Até a tentativa de interromper um pensamento já é um pensamento. Nem quando dormimos, pensamento nos abandona a nossa mente. Por isso, sonhamos todos os dias. Produzimos milhares de pensamentos. Agora, nós precisamos fazer uma mesa redonda do eu. O que é uma mesa redonda do eu? Quais são os pensamentos que fomentam as suas emoções? O que significa a palavra fomenta? Estimula. A palavra fomenta, estimula os seus pensamentos. E quando ela estimula os seus pensamentos a pensar que você vai morrer, isso vai ter um desenvolvimento. Vai ter um desenvolvimento na sua vida. Por exemplo, você tem dificuldade de reconhecer erro. Você nunca reconhece que está errado. Nunca reconhece. Você sabia que todos os grandes homens da Bíblia erraram? Abraão errou. Nós estamos falando dele. Davi errou. Quando Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração, não significa que Davi não pecaria. Não significa que Davi não erraria. Quando Davi ele disse lá em Salmo 25, de versículo 15, os meus olhos estão continuamente no Senhor, esses dias eu chorei quando eu meditei e vi a profundeza desse versículo. Com os olhos continuamente no Senhor, ele não deixou de errar. Ele errou feio. Ele pegou Urias, ele mandou trazer Betseba e se deitou com Betseba e pegou Urias, um dos seus soldados fiéis, e colocou na frente da batalha para que ele pudesse perder-lhe a vida. E quando repreendido pelo profeta, que ele viu que aquele homem era ele caiu de joelho e reconheceu o erro dele. Então os grandes homens de Deus não são homens que não erram, mas são homens que erram e reconhecem que errou. Então, olhando continuamente para Deus, Davi aprendeu a perdoar o erro dos outros e também aprendeu a reconhecer os seus erros. Ele aprendeu a reconhecer os seus erros. Então nós precisamos fazer uma mesa redonda do eu e fazer um debate de autocrítica contra todos os pensamentos que fomentam nossas emoções. Porque a Bíblia fala em provérbio que assim como nós pensamos, assim nós somos. Agora, nós não podemos parar de pensar, mas podemos controlar os nossos pensamentos. Observe que quando você está pensando em algo, se você começar a cantar, aquele pensamento vai ser interrompido. Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte, ele dizia que ele tinha um costume de paquerar mulheres.
E ele viu que aquilo estava roubando todas as bênçãos de Deus para a vida dele. E ele dizia que ele olhava mesmo, ele dizia que passava uma mulher, ele olhava mesmo, ele quebrava o pescoço. Então ele disse que todas as vezes que vinha uma mulher e vinha o pensamento, ele começava a louvar a Deus. E quando ele começava a louvar a Deus, o pensamento mal era interrompido, porque ele começava a reescrever no papel da sua memória um pensamento bom. Então nós não podemos parar de pensar, mas podemos controlar o nosso pensamento, quando no momento a qual emoções geradas por pensamento terrível, medo de morrer, medo de sofrer uma perda, medo de passar por problemas financeiros, medo de dever. Agora você sabe que com Deus, para ele preparar um camarada, aquilo que o camarada mais tem medo de passar é o que ele permite que o camarada passe para preparar o camarada. Então podemos controlar os nossos pensamentos. Então o que acontece? Talvez a pessoa, ela, até avisada por Deus, ela vai para um estado. E lá naquele estado, porque todos os lugares aonde você for, vai haver barreira, vai haver problemas. É por isso que os homens de Deus na Bíblia, eu sempre digo, tem pessoa que fala assim, ó, aonde Deus me enviar, a terra já vai estar dando fruto. Aonde Deus me enviar, todo mundo vai ser bonzinho. Aonde Deus me enviar, todo mundo vai me elogiar. Ninguém vai falar mal de mim. Aonde Deus me enviar, eu vou ser o mais melhor. Aí ele chega num lugar e naquele lugar vai ter problema. Por quê? A primeira coisa é que ele vai chegar lá. E todo lugar onde o ser humano chega, ele é que nem ferro. Ferro, onde o ferro vai, o ferrugem vai atrás. E o ser humano também, onde ele vai, se ele não tiver um problema, ele arruma um. Aí lá naquele lugar vai ter problema. Aí ele vai falar, olha, esse lugar aqui é do diabo, viu? Que perseguição que eu tô passando aqui. Que perseguição, viu? Não é de Deus eu estar aqui, não. Observe que quando Deus falou que ia dar uma terra para Abraão que manava leite e mel, ele teria que sujar a mão na terra. E teria que servir a Deus na terra. E teria, primeira coisa, se Deus te deu uma terra, você tem que servir a Deus na terra. Quando Abraão chegou na terra, os inimigos estavam na terra. Os canibais estavam na terra. Eles eram canibais. Os cananitas eram canibais e estavam na terra. É isso, querido, que nós temos que ter uma visão ampla. Nós temos que pedir a visão de Deus. Porque as pessoas chegam num lugar e se tiver problema naquele lugar, não foi Deus que trouxe ela ali. Mas a Bíblia fala que quando Abraão chegou na terra que Deus mandou, os cananitas estavam na terra. Então, se ele fosse a geração de hoje, ele ia falar, vou embora daqui. Essa terra não pode ser a terra que Deus está me dando. Porque o inimigo número 1 do povo de Israel está aqui. Mas a Bíblia fala que lá onde estava os inimigos número 1 do povo de Israel, Deus apareceu lá e falou com Abraão. As pessoas confundem, elas falam assim, ó,
Se tiver inimigo lá nesse trabalho novo que eu peguei, é do diabo. Mas se todo mundo bater nas minhas costas e me elogiar, é de Deus. Então não adianta você chegar num lugar e estar rodeado por uma tão grande multidão, mas Deus não aparecer lá. Mas não foi Deus lá que Deus te enviou. Coisas ruins sobrevirão. Foi por isso que Moisés disse para o Senhor: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Porque ele sabia que se Deus fosse com eles, era porque eles estavam seguindo um destino projetado por Deus. E se você está seguindo uma direção aonde Deus mandou você ir, quer encontrar Deus, vai para onde Ele mandou você ir. Então ele foi e lá os cananitas estavam na terra. Os cananitas estavam na terra, mas a terra já estava prometida para a descendência de Abraão. Ah, mas irmão Ademir, eu estou vivendo num lugar onde eu cheguei, eu achei que eu ia arrumar trabalho e eu estou desempregado, querido. Mas Deus prometeu aí para você. E se Deus mandou você ir aí, muito em breve a porta vai se abrir. José chegou na cadeia. Ele poderia chegar lá e falar assim: gente, por favor, me deixem em paz. Vocês não sabem o que eu estou passando. Você acha, gente? Eu fui vendido pelos meus próprios irmãos e... Você acha que eles queriam me jogar na cova e só fui tirado da cova porque teve um que ficou contra? Agora eu fiquei 10 anos trabalhando de escravo e o que eu ajudei naquela fazenda do seu Potifar, e mesmo assim a mulher dele queria deitar comigo e por eu dizer não, ela me caluniou. Então eu não tô bom, eu tô deprimido. Não. Ele chegou lá cantando, ele chegou lá orando, porque o céu estava dentro dele. E ele foi mudando aquele lugar. Se você chegar numa terra que não está dando fruto, você vai pôr a mão na terra, você vai arar a terra, você vai servir a Deus naquela terra, e a terra vai começar a dar fruto. Foi assim que aconteceu com José. Ele chegou na cadeia, cabeça para cima, começou a orar, começou a mostrar um sorriso no semblante. As pessoas olharam para ele e falaram: pô, quem é que consegue sorrir num lugar desse? E começou a resolver problema dos outros. Viu que o padeiro e o copeiro estavam tristes. Falou: eu tô vendo que você está triste. Vamos ver se eu adivinho, vocês não dormiu essa noite? O padeiro e o copeiro, nós não dormimos porque nós tivemos um sonho. Ele falou: então conta o sonho para mim, vamos ver se nós conseguimos resolver isso. Então eles revelou o sonho. O sonho não foi muito bom para o padeiro, mas para o copeiro foi. Daqui a pouco, sabe o que o carcereiro fez? Porque o carcereiro queria mudar os presos batendo. O carcereiro queria mudar os presos dando dura, dando tarefa pesada na cadeia. José chegou, começou a mudar os presos, dando a mão para eles, mostrando que tinha confiança neles, elogiando eles. Daqui a pouco a cadeia estava no controle da emoção de José. Qual era a emoção de José? Era a mesma do carcereiro? A diferença de José para o carcereiro: carcereiro bate, carcereiro aflige, carcereiro mata. Mas José, ele era um zelador do céu. Ele zelou para aquelas pessoas. Então o carcereiro falou: ó, pega a chave, vai.
Toma conta pra mim aí. Eu não suportava mais ver preso falando que ia se matar. Não suportava mais ver preso brigando um com o outro. Eu não suportava mais ver preso chorando, mas depois que você chegou aqui, você mudou esse lugar. Nem parece que nós tá na cadeia aqui. Tá entendendo, querido? É você que vai transformar o lugar. Não é quando você chegar lá, o lugar vai estar transformado para você, não. Você vai chegar lá, o céu vai estar dentro de você. E você vai deixar o céu sair pelos seus poros lá naquele lugar. E coisa extraordinária vai acontecer. Oh, maravilha! Então, movido pelo estímulo da emoção, você toma uma decisão. E quando chega lá naquele lugar, eu vou mudar. Ah, mas você chegou aqui ontem, rapaz? Ô, tava até gostando de você. Ah, não consigo arrumar serviço. Ele não consegue arrumar serviço e não gosta de pedir para ninguém, não gosta de depender de ninguém. Talvez até Deus abrir uma porta de emprego, ele vai ter que... Deus quer quebrar o orgulho dele. Deus quer ver ele dizer, eu preciso de você. Ou você não faz isso, você não faz aquilo. Porque até Jesus pediu ajuda. Jesus, olhando para os discípulos, disse, ficai aqui comigo. A minha alma está angustiada até a morte. Orem comigo. Aí os discípulos olhou e falou, nossa, aquele que ressuscita morto pedindo ajuda? Aquele que abre o olho do cego pedindo ajuda? Quando você mostra que precisa de alguém, isso não é fraqueza. É você mostrando que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se alguém chega a algum lugar sozinho, é porque fez alguma coisa errada no meio do caminho. Assim diz John Maxwell. Tá entendendo? Ah, não. Você vai mudar por causa disso? Não muda, não. Vamos fazer assim, ó. Eu vou te ajudar. Aí, ó. Conheço uma pessoa muito influente e eu vou falar com ela para ela te dar um emprego lá até você arrumar um melhor. Pronto! Aí de repente ele fala, não preciso. Deus mostrou que eu ia chegar aqui, que eu ia ser grande. Quer dizer, ninguém começa de cima, querido. De cima, nada nasce em cima das montanhas. De cima da montanha vem as grandes avalanches. As árvores nascem no vale. A humanidade começou com um homem só, Adão. Um soldado, um exército começa com um homem só, fiel. Então não tome decisão movido pela sua emoção. Porque você tomou decisão estimulado pelas suas emoções, porque você estava desempregado. Você disse, eu preciso urgentemente mudar para outro lugar. Esse lugar não é de Deus, não. Mas Deus estava ali. Você precisaria esperar o momento de Deus para você dar fruto. Você tinha que esperar o momento de Deus, porque não é que Sara não ia ter filho. Havia um tempo determinado por Deus para que Sara tivesse filho. E ela se precipitou. Ela falou, vou dar uma ajuda para Deus. Porque Deus falou que a nossa descendência vai ser como a estrela do céu e como a areia do mar. E esse Deus não sabe que eu sou estéril. Então vou dar uma força para ele. Então o que aconteceu? Aí passa um tempo, lá também onde ele foi não dá certo.
Aí ele vai para outro lugar, não dá certo. Aí ele vai para outro lugar, não dá certo. Aí ele vai para outro lugar, não dá certo. Aí ele vai para outro lugar, não dá certo. Sabe por quê? Porque não era para ele sair do primeiro lugar que ele estava. Ele agiu estimulado pelas suas emoções. Agiu estimulado pelas suas emoções. Oh, maravilha! Forte isso, hein? Então, o que é fazer uma mesa redonda do eu? Vamos supor, você senta numa mesa, tem mais 5 cadeiras. Você faz uma comparação. Você tem dificuldade de reconhecer erro. Você tem medo disso e medo daquilo. E você sabe que o medo acelera a derrota. Então você fala assim, ó, para dificuldade de reconhecer erro, senta aqui. E fala assim pro medo de tudo, senta nessa outra cadeira. E o Senhor, aí você fala para Deus, senta aqui na cadeira do meio, Senhor. E fala, Senhor, aqui está o meu problema, medo de reconhecer erro. Tira isso de mim, Senhor. Foi o Senhor que me fez. E quando o Senhor me fez, as minhas emoções não eram assim, infértil. As minhas emoções não eram emoções que produzem medo. Não eram as emoções que produzem fobia. Não eram emoções que produzem pensamento sem esperança. Aqui está o meu outro problema, Senhor. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de perder minha família. Eu tenho medo até de mim mesmo. Então você está fazendo um debate de autocrítica. Você está levando esses pensamentos que fomentam as suas emoções e estão levando ela diante de Deus. O que é fomenta mesmo? Fomenta significa estimula. Esse pensamento desenvolveu em mim um medo tão grande de reconhecer erro. Todos os erros que eu cometo, eu coloco na minha mulher, eu coloco no meu filho, na minha avó, no meu avô. Porque foi eles que me pôs no mundo. Você sabe o que é desenvolver? Desenvolver é tipo aquela mulher. Ela foi sequestrada e ela desenvolveu um medo, uma fobia tão grande de barata que ela estava sendo sequestrada. E se a sua família não pagasse o resgate que aqueles sequestradores pediriam, com certeza eles a passariam. Mas ela não estava com medo de morrer pelos sequestradores. Sabe qual era o medo dela? Que ela desenvolveu? Medo de barata. Ela começou a gesticular que queria falar para tirar a mordaça da boca dela. E eles tiraram. E sabe o que ela perguntou? Ela veio de perguntar assim, ó, mas vocês vão me matar? Para onde vocês estão me levando? A minha família vai pagar, não. Sabe o que ela falou? Lá onde vocês estão me levando tem barata. Você está entendendo, querido? Então, ela não debateu esse medo. Você tem que debater esse pensamento, porque ele está fomentando as suas emoções, ele está estimulando e está desenvolvendo esse pensamento teu. Você não crê mais em nada. Para você vive 24 horas com uma pessoa que você odeia, que é você mesmo. Você não se ama.
Ninguém pode concretizar o seu destino se passar a odiá-lo. Como que eu vou ter êxito em algo que eu não confio? Como que eu vou mudar para um lugar que eu não acredito que eu não vou ser feliz lá? Como que eu vou ser feliz com a minha esposa se eu já caso olhando para os defeitos dela? Você está entendendo? Então, quando você faz um debate de autocrítica contra todos os pensamentos que estimula, que desenvolve o que você está pensando, e quando esse pensamento começa a estimular e começa a desenvolver esse pensamento ruim, então você vai começar a agir por impulso. Então você vai virar andante, você vai ir para lá e para cá, vai mudar de cidade em cidade, nunca vai estar bom. Porque o problema está em você. O problema não está onde você chega. O problema não está, você não para em firma nenhuma, você não para em trabalho nenhum, você não para em igreja nenhuma. Quando eu comecei a estudar violão, eu passava de professor a professor. Ia num professor, o professor não era bom. Ia no Tarcísio, o Tarcísio dava aula para professores. Ele tocava na Sinfônica de Rio Preto. O Tarcísio não estava bom. Fui no Joelzinho, dar aula para pessoa de São Paulo, não estava bom. Aí um dia eu disse para o Joelzinho, Joelzinho, passa mais coisa para mim, cara. Sabe o que o Joelzinho falou para mim, para me calar? Ele disse, você não tá fazendo nem o que eu mando, você quer que eu passe mais coisa? Então aquilo abriu o meu olho. Eu percebi que o problema não eram os professores. Eu percebi que era eu que não se dedicava. Eu percebi que era eu que não fazia a lição que eles me passavam. E queriam que eles passavam mais, sendo que nem aquela que eles passou eu estava fazendo. Tá entendendo, querido? O vencer nunca vai começar fora de mim e de você. Sempre vai começar comigo e com você. Eu vou terminar já, mas eu quero ir para uma única parte. A última parte agora. O que se enterra vivo não morre. O que se enterra vivo não morre. Repete comigo. O que se enterra vivo não morre. Por exemplo. Fiquei devendo para uma pessoa aí, não quero mais ver ela. Não quero. Falei para Deus perdoar ela e eu. Não vai morrer, você vai ficar pensando naquilo. E um dia, quando você nem pensar, vai acontecer que nem aquela moça. Ela foi fazer teste numa firma. Quando ela chegou lá para fazer teste, a líder naquela empresa era uma moça que ela tinha trabalhado junto, que fez algo para ela, quer dizer, não sei se emprestou um dinheiro para ela e ela não pagou. Aí quando essa moça viu que era ela para fazer teste ali, não precisa nem falar, né? A moça não passou ela no teste, era ela e outra, a moça escolheu a outra. Então o que se enterra vivo não morre. E tem mais, muitas vezes tomamos decisão estimulado pelas nossas emoções, porque estamos fugindo de algo. Estamos fugindo de algo. Olha, a fuga é o caminho mais seguro para se tornar prisioneiro daquilo que se quer evitar. Fugir de um problema
Não é como deletar. Você pode até deletar um problema no computador, mas se aquele problema que você deletou, ele é real, você vai ter um encontro com ele cedo ou tarde no teu terreno social. No teu terreno social. Você tá entendendo? Então, quando eu fujo, porque eu não quero resolver um problema, eu estou se tornando prisioneiro daquele problema, porque eu posso andar esse Brasil inteiro, eu posso ir na Europa, para a Europa, lá eu vou ficar pensando nesse problema, porque eu não resolvi esse problema. E se eu estou pensando nesse problema é porque eu se tornei prisioneiro dele. Ele está me prisionando. Ele me tornou prisioneiro. Porque eu não resolvi-lo. Se eu tivesse resolvido, ele serviria até de exemplo futuro para mim. Mas quando eu não o resolvi, então ele está vivo. Como eu apenas mudei de cidade, como eu apenas evitei não ir lá resolver aquele problema com aquela pessoa. Ah, mas essa pessoa da minha família, ela fez isso pra mim. Eu não quero mais saber dela, não. Eu até gostava dela. Ela até era uma pessoa que eu admirava ela. Mas quando ela fez isso pra mim, acabou. Acabou. E aí? Você está apenas deletando ela da sua memória, em vez de deletar da sua memória o que ela te fez. Aí você vai fechando as portas, aí de repente você fala, rapaz, eu sei quem poderia me ajudar agora. É quem? Ah, é uma pessoa que eu tinha uma grande amizade da minha família. Mas depois que ela fez isso pra mim, eu não tenho coragem de chegar nela pra pedir isso, não. Calabá! A gente faz coisas terríveis contra Jesus todo dia. A gente peca contra ele todo dia. A gente desobedece ele todo dia. Mas a gente está sempre precisando dele. E ele nunca fala não. Aquilo que ele fala não para nós, até o que ele fala não para nós, é bom para nós. Porque talvez aquilo que eu estou pedindo para ele não vai ser bom para mim. E como eu enxergo somente até nesse celular, ele enxerga o meu futuro. Foi ele que escreveu uma história minha no livro dele, antes de eu me formar no ventre da minha mãe. Então aquilo que eu estou pedindo, ele não vai dar, porque ele sabe que vai me prejudicar, ele sabe que vai me tirar dele. Então ele não quer me perder. O relacionamento que eu tenho com ele, eu estou fazendo de preço de banana. Eu estou trocando ele por qualquer coisa, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Mas eu tenho um preço muito caro por ele, porque sabe quanto eu valo? Sabe quanto você vale? A morte do filho dele na cruz do Calvário. Oh, maravilha! De Calabá! Então, o que nós enterramos vivo não morre. E aquilo que nós fugimos dele, porque queremos evitar, nós vamos se tornar, sem sombra de dúvida, nós vamos se tornar prisioneiro daquilo que queremos evitar. Não adianta. Não adianta. Eu conheço uma pessoa muito inteligente.
foi meu líder na Vente Delta. E você via ele andando de carro, você via ele empinando moto, falava, esse cara tem umas 2, 3 cartas. Mas ele não tinha carta. Por ter parente na polícia, não tinha carta. Se acontecesse qualquer coisa, ele ligava para esse parente ia lá e liberava ele. Agora, por que ele não tinha carta? Porque todas as vezes que ele ia fazer o exame, ele não estudava. Você não vai aprender aquilo que você não estuda. Você não vai aprender algo que você não se importou de obter informação desse algo. É como eu preguei aqui esses dias. A informação te protege, protege aqueles que você ama e te faz você chegar na frente. Então a informação é muito poderosa. Então o que aconteceu? Houve um problema lá, ele perdeu uma moto, ele perdeu isso, ele perdeu um carro. E sabe o que ele fez? Ele foi tirar a carta de novo e se esforçou e tirou a sua carta. Porque ele estava sempre fugindo de algo que ele queria evitar. Ele não queria fazer como todos fazem. Ele não queria ter que fazer o exame. Ele não queria ficar lá uma semana, das 6 às 10 da noite. Não, ele não queria. Ele já tinha aprendido a dirigir. E ele tinha parente na polícia, então ele não precisaria de nada. Mas tinha algo que ele tinha que realizar. E ele ficava fugindo, até um dia que as portas foi fechando. E se tornou um beco sem saída. E ele viu que ele já tinha perdido uma moto e um carro. Ele viu que ele não conseguia mais. Então ele teve que voltar e acertar as contas com o seu passado. Jacó enganou o seu irmão, Jacó enganou o seu tio. Mas teve um dia, aquilo ficava batendo dentro dele. Quando Deus falava para Jacó, Jacó, ele falava para Deus, eis-me aqui. A Deus ele era obediente, mas ao homem ele enganava. Ele enganou o seu pai, ele enganou o seu irmão, ele enganou o seu tio. Mas teve um dia que não teve mais como ele fugir. Porque as mulheres dele, o filho dele estava sofrendo por causa do erro dele do passado. Então ele falou, não dá mais para fugir. Eu tenho que acertar conta com o meu passado. Eu tenho que arrumar a caca que eu fiz no passado. Então ele passou o Val do Jaboque, largou a sua família e falou, é comigo agora. Então ele lutou com um anjo. E qual foi a pergunta do anjo? Qual é o seu nome? Porque o anjo sabia qual era o nome dele. O nome dele era o pecado dele. Ele dava nó até em pingo d'água. Jacó significa trapaceiro. Mas só que o anjo queria que ele falasse com a boca. Porque Deus sabe dos nossos pecados, querido. Mas ele quer que nós fala para ele. Então Jacó falou, meu nome é Jacó. Quer dizer, eu sou aquele que passei o meu pai para trás, eu passei meu irmão para trás, eu enganei meu tio. Aí o anjo disse, não chamará mais Jacó, mas chamará Israel de Deus. Então ele foi fugindo daquela situação e se tornou prisioneiro. E teve uma hora que não dava mais para evitar. Então ele teve que solucionar aquele problema. Do passado que estava afetando o teu futuro. Porque o que você planta, você colhe. Então vamos guardar esta palavra.
Vamos guardar esta palavra. Não vamos tomar decisões estimulado pelas nossas emoções. Porque as emoções, elas são passageiras, ela vai passar. Mas a caca que nós fizemos, estimulado para nossas emoções, elas vão permanecer. Ela vai permanecer. A gente vê na televisão. O cara veio e passou o cara que estava com a mulher dele. A mulher veio e passou a mulher que estava com o marido dele. Depois, quando passa, ela foi controlada pelas suas emoções. Num ponto de vista, ela estava certa. Mas não em tirar uma vida. Aí depois ela se arrepende. Mas aí é tarde demais. Aí você vê a pessoa falando, se eu pudesse voltar atrás, mas não tem mais. Porque o mal que dói mais não é o mal que alguém faz para nós, mas é o mal que a gente faz para alguém. Você pode ver que todas as pessoas que têm casa de recuperação, para recuperar viciado, são pessoas que também tinham o mesmo problema. Então ela usa todo o seu ser, toda a sua força para trabalhar em prol de ajudar pessoas que tinham o mesmo problema que ela teve no passado. Isso alivia, isso preenche ela. Eu conheço uma mulher que teve câncer no seio e teve que tirar os 2 seios. Hoje ela dá grande palestra, hoje ela ensina, ela estudou, ela ajuda mulheres que já têm um nódulo e ajuda mulheres a se prevenir contra isso. Porque isso a preenche, porque aquilo que foi a sua dor vai ser o seu remédio para outras pessoas. Se você foi uma pessoa que você tinha problema financeiro, que você tocou pedir, que você passou fome, um dia Deus vai te dar. E a sua alegria vai ser o quê? Ajudar outras pessoas que passam o mesmo problema que você passa. Porque aquele que nunca teve problema, aquele que nunca deveu, aquele que nunca errou, ele vai ser o autossuficiente. Ele vai ser que nem uma máquina. Ele vai falar, eu não tenho problema, eu nunca andei a pé, eu não tenho isso, eu nunca precisei de ninguém. Então ele não vai ter misericórdia de ninguém. Mas o próprio Jesus disse que aquele que mais é perdoado é o que mais ama. Porque ele olha para ele, ele fala, nossa, eu era tudo isso e Jesus fez isso para mim. Então quando ele vê alguém com problema, em vez dele julgar, ele vai abraçar. Ei, maravilha! Ei! Então recebe esta palavra, queridos. Quase na hora do almoço, hein? Fiquem com Deus. Guarda esta palavra, tá? Se não for boa para você, deleta. Deleta. Tá? Deus abençoe.